34, não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. E uma outra que é bem próxima dessa, está em Lucas, capítulo 12, verso 49, diz assim: vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda. Essa que Jesus veio lançar fogo à terra, eu acho que não é dessa vez ainda, o negócio está muito quente, mas ainda não é esse fogo não, viu, gente? Então, às vezes a gente está acostumado com as parábolas de Jesus, e às vezes um tema um pouco maior, mas na realidade esses dois versos são duas parábolas. Porque uma das coisas que é importante a gente entender nas parábolas, que é um elemento figurativo, né, alegórico, em que Jesus captava daquele pessoal que vivia naquela condição, naquelas situações, elementos do cotidiano para poder trazermos uma informação a respeito da espiritualidade, né? Porque quando nós analisamos os ensinamentos de Jesus, os evangelhos, de uma forma bastante especial, nós temos que entender uma coisa muito, muito simples. Olha, Jesus, ele fala para nós como seres espirituais. Ele não fala para a gente apenas como um ser passageiro de várias e várias encarnações. Porque se for apenas analisarmos de uma só encarnação, ou só pelo aspecto material, nós vamos entender que Jesus estaria se ocupando de alguma coisa menor, né? Então, como ele é o espírito responsável pela nossa condução, que é o nosso guia, né, que é o nosso modelo, como diz os espíritos superiores, então ele veio para nos trazer informação para nós como seres espirituais. E um outro fato que a gente tem que ter em mente é o seguinte: Jesus, a presença do Cristo entre nós, é o acontecimento mais importante para as nossas vidas como seres espirituais. Não tem outro. É o mais importante acontecimento. Eu falo isso pelo seguinte, porque quando a gente vai estudar ou o Antigo Testamento, o Novo Testamento, às vezes a gente fica preocupado com detalhes, fica preocupado com algumas situações que nós discordamos, e aquilo a gente fala, mas como pode ter falado, como que o profeta fala uma coisa dessa e tal? Então, primeiro a gente tem que entender, buscar o que está por trás daquela informação. Mas muitas vezes são informações que também não são interessantes, porque elas se referem a uma família, a uma determinada situação. As cartas de Paulo, muitas vezes, tem algum elemento que a gente pode não aproveitar. Por quê? Porque era algum questionamento que uma igreja fazia, uma família fazia a ele a respeito de um comportamento, e que muitas vezes a gente não pode transcender isso para nós. Mas o Evangelho de Jesus, não. O Evangelho de Jesus é como o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec propõe na sua introdução, né? Nós temos que, ao pouco, ir levantando esse véu para que a gente possa descobrir o que verdadeiramente Jesus quis nos dizer. Por quê? Ele fala dessa forma assim, simples, exatamente porque ele não tinha outros elementos para falar. A língua era pobre. Ele tinha pouca... Não é esse tanto de vocábulo que nós temos, né? E especialmente no português, né? Que N vocábulos, mas era uma linguagem muito, muito simbólica, muito simbólica. Às vezes há algumas coisas que Jesus falava, que se a gente for falar, muitas vezes a gente pode ser até motivo de ser algo cômico, né? Mas é a realidade que ele trazia. Então, eu aprendi uma coisa. Quando a gente for estudar os evangelhos, a gente tem que pegar e colocar de lado as leis morais do Livro dos Espíritos. Se aquilo que nós estivermos estudando estiver de acordo com as leis morais, tudo bem. Se não tiver, não vamos ficar nos preocupando muito, sabe por quê? Porque nós não temos tempo para isso.
Vamos tentar tirar o que é mais importante, que a gente possa usar. Porque nós não somos exegetas para ficar interpretando vírgula, textos, traduções. Não. Isso aí tem gente que faz. O nosso tempo é muito curto, porque o evangelho ele é só importante a gente estudar se ele nos servir como um elemento de transformação. Senão, não tem nenhum sentido, ele não nos serviu. Então, é muito importante a gente ter essa ideia, né? Então, é por isso que João fala aquela frase, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eu pergunto para vocês, o que é a verdade? Qual que é o parâmetro que nós temos para a verdade? Ou seja, porque cada época que nós estudamos, a gente tem um entendimento diferente, porque o nosso desenvolvimento espiritual é o desenvolvimento da nossa consciência. Quantos de nós nos pegamos o Evangelho alguma vez e a gente lê um texto e fala assim, meu Deus do céu, eu nunca li esse texto na minha vida. Mudou o nosso entendimento. A nossa consciência mudou. A nossa capacidade de percepção mudou. Então, aquilo que era uma verdade, agora mudou essa verdade. Então, o que é essa verdade que fala, João? Eu achei essa frase maravilhosa, eu vou compartilhar com vocês. A verdade é tudo aquilo que nos leva a fazer o bem. Pronto. Simples assim. Não tem outra coisa. Não precisamos ficar buscando definições rebuscadas. Não. Se me leva a fazer o bem, é verdade. E o que é fazer o bem? É o parâmetro do Cristo. Faça o outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse. Pronto. Trate o outro da mesma forma que você gostaria de ser tratado. Respeite o outro da mesma forma que você gostaria de ser respeitado. Essa é a medida. Então, veja, o conhecimento, a verdade e o comportamento, eles andam juntos. Então, esse é um processo natural da evolução. Então, quando a gente lê um texto dele, Jesus fala, eu não vim trazer a paz, mas fala, mas que Jesus esquisito é esse que não veio trazer a paz? O problema é que ele não veio trazer a paz da forma que nós entendemos. O que a gente entende como paz? O que nós achamos? O que nós achamos que é paz? Olha o que Emmanuel fala no capítulo 104 do livro Caminho, Verdade e Vida, só para efeito da nossa reflexão. Ele fala assim, na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade, ausentando-se dos movimentos da vida. O que é a gente ter paz? Olha, muitos de nós pensam em ter paz, não, vou comprar um sítio, ficar lá, vou viver na natureza, tranquilo, sem ninguém para tirar a minha paz. Ter paz é não adoecer, é não passar apertado financeiramente, não ter ninguém que nos perturbe, né? Levar uma vida tranquila, sem dificuldade, com tranquilidade, sem problema financeiro. É essa que é a paz do mundo. E essa paz Jesus não veio trazer. A paz dele é outra. Né? Porque essa paz, a gente procura e nós encontramos. Qual que é a família? Qual de nós não temos um problema? Nós estamos em uma situação perfeita em que nada nos incomoda. Não é verdade? O nosso processo evolutivo, ele ainda é um processo que necessita do sentimento da dor para que a gente possa transformar, senão a gente não percebe que está no caminho errado. A função da dor é exatamente fazer com que a gente mude a nossa trajetória. Veja uma outra forma de ver, veja uma outra forma as coisas, de um modo diferente. Está dizendo para a gente, ó, o que você está fazendo, da forma que você está pensando, como você está agindo, não está certo. Então, você vai ter dor para que você possa mudar. Infelizmente,
nós necessitamos dessa companheira, não do sofrimento, da dor. O sofrimento é uma opção nossa, é a forma que nós encaramos a dor. Aí é diferente, cada um encara de uma forma. Se eu fraturar a minha perna, estiver no hospital internado e ficar xingando, blasfemando, a dor não tem função nenhuma para mim. Mas se eu aproveitar esse momento e refletir, a dor vai ter, nós perceber a importância da dor. Então, vamos separar muito bem o que é dor e o que é sofrimento. Então, Jesus veio nos trazer essa informação, assim, que a paz do Cristo, ela não passa pela paz do mundo. Ele veio trazer a paz espiritual. E é por isso que toda ideia nova, ela causa incômodo. Gente, é o seguinte, se a gente não se sentir incomodado pelo ensinamento de Jesus, nós estamos errados, nós estamos no planeta errado. O ensinamento de Jesus nos incomoda. Porque é ele que faz nos perceber o ponto em que nós nos encontramos na encarnação. Porque é ele que baliza para nós o que a gente está fazendo e o que a gente não está dando conta de fazer. Então, o ensinamento do Cristo, ele incomoda mesmo. Se ele não incomodar, essa encarnação nossa não tá valendo, né? Então, algumas coisas importantes que eu gostaria de dizer. Até em função desse momento, né, que é momento de tratamento, até eu anotei algumas coisinhas aqui que eu acho que serve para esse momento, porque por isso que eu perguntei para você, Regina, qual que seria a função. Então, sobre esse aspecto, eu gostaria de dizer o seguinte: a paz do Cristo está edificada em outra base, não é na base do nosso interesse, é diferente, né? Nós achávamos que o outro que deveria ser destruído, não é assim? Para mim ter paz, eu tenho que destruir o outro. E isso é tão arraigado na nossa sociedade, que muitas vezes a gente percebe isso nos relacionamentos, que as pessoas têm os seus colegas de trabalho como inimigo, não como adversários que podem postular uma mesma posição. No mercado, o maior tem que matar o menor. Por que não pode conviver juntos? Por que o outro não tem direito também a ter os seus negócios? Mas é assim. Então, esse pensamento, ele transfere para a gente, ou seja, o outro não é um adversário, ele é um inimigo. Então, eu tenho que destruir. Então, Jesus muda essa posição. Não é esse que tem que destruir. O que nós temos que destruir está dentro de nós. A guerra é contra nós, né? Por isso que nós falamos que Jesus mudou esse paradigma, né? Porque, veja bem, no Evangelho de João fala que Jesus é o príncipe da paz. Como uma pessoa dessa vem trazer outra coisa a não ser a paz? Qual o comportamento que Jesus teve quando nós estudamos o Evangelho, em que a sua missão possa ser questionada? Momento nenhum. Momento nenhum. Né? Agora, esse texto é interessante, por quê? Porque Kardec comenta no Evangelho segundo o Espiritismo, na Moral Estranha, no capítulo 23. Além desse, ele comenta outros. Por quê? Porque pela dificuldade de interpretação que às vezes nós temos, porque ele só vale ser interpretado pelo aspecto espiritual, senão não vamos entender. Né? E Kardec ousa a tratar desse tema, assim como outros. E a gente percebe que muitas outras denominações religiosas, na hora que chega nesse ponto aqui, dá uma engastalhada, porque, opa, mas o que esse cabra está falando? É o aspecto espiritual. É a mensagem da espiritualidade. Então, nós temos que saber que a nossa vida, ela é transitória. Então, o que é a paz? A gente lembra aquela passagem do jovem, do mancebo, que chegou em Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Né? E Jesus fala para ele: bom é só um. Olha que coisa interessante. Será que a gente não pode ser bom? Por que bom é só um? Porque o bom, no hebraico, significa perfeição. Então é só Deus que é perfeito. Por isso que Jesus
Fala, eu não sou bom. Eu sou mestre, mas eu não sou bom. É unicidade. Por isso que Jesus fala, não, bom eu não sou, porque bom é a perfeição. Então, ia falar, não, então eu não sou bom. Mas você praticar os mandamentos, ou seja, estava se referindo até à lei de Moisés lá no Pentateuco. Aí ele fala assim, mas quais são? Não roubarás, não matarás? Aí Jesus ele algumas vezes, aí o jovem fala assim, ué, mas eu já faço isso aí desde a minha mocidade. E Jesus fala para ele assim, então você pega isso aí, dá aos pobres, vende e me segue. Ou seja, eu tinha tudo e não tinha paz. Tinha tudo e não tinha paz. A Amélia Rodrigues narra que uma semana depois, né, ele tinha uma corrida de bigas e exatamente nessa corrida ele desencarnou. Uma semana depois, perdeu a oportunidade. Né? Vocês lembram do livro de Emmanuel, né, há 2000 anos, né, Públio, que perdeu aquela oportunidade de estar com Jesus? E as consequências que ele teve depois em outras encarnações, porque ele deixou a oportunidade passar. E Jesus asseverou, ali asseverou naquele momento. Você chegou na encruzilhada. Ou você me segue, ou então você segue, siga o mundo. Então é isso. Então, a paz que Jesus fala é a paz que nós devemos buscar, né? Então é o seguinte, né? Enquanto a gente não combater o nosso interior, não adianta a gente ficar combatendo o exterior, né? Então, o que nos impede de alcançar a paz é a forma que nós lidamos com as circunstâncias das pessoas. O que nos incomoda? São as pessoas. O que nos tira do sério? São as pessoas. Aí, a pessoa nos faz uma ofensa, nos trata mal, e eu fico com aquilo e guardo aquele negócio. Olha, o problema é dele, não é meu. Né? Então, a paz que Jesus se refere é essa paz interior que nós devemos ter. Né? A gente pensar que nós aprendermos a lidar com as pessoas em qualquer situação, senão a gente não vai ter paz. Senão nós não vamos conseguir. Por quê? Porque o comportamento das pessoas, ele nos influencia. Eles nos influenciam assim de um modo muito forte, né? Então, o problema não está no que acontece fora, mas a maneira que eu recebo e que eu trato isso, né? O problema não é a pessoa que me decepciona, não é a pessoa que me decepciona, é que as coisas acontecem naturalmente, as coisas são assim. Olha, é muito claro, a gente só dá o que nós temos, nós não damos outra coisa. Então, a gente tem que entender que se a pessoa me ofende, ela não tem outra coisa para dar. É isso que ela tem. O que eu vou fazer? Eu vou ficar preocupado com isso? E vou carregar isso, um problema que é do outro, vai ficar para mim? Vai me incomodar? Vai me tirar a paz? Porque se ela fosse boa, ela me daria uma coisa boa. Mas ela não tem isso para dar. E aí, o que eu vou fazer? Né? Da mesma forma que nós também não somos elementos para ser seguidos. Quem é para ser seguido é Jesus. Os espíritos superiores já falam isso. Por quê? Como que eu vou querer que uma pessoa me siga, um ser tão imperfeito e tão cheio de imperfeições como eu? Eu ainda quero que o outro me siga. Eu ainda quero que o outro se transforme a minha vontade para que eu aceite. Pensa bem, olha que coisa estranha que a gente faz. Não, eu só aceito se for desse jeito. Ué, eu sou imperfeito, então eu vou querer que seja imperfeito igual a mim? Não é verdade? Então, isso é um equívoco que nós temos de querer impor condições para que nós aceitemos as pessoas, mas que ela se molde à forma que eu gostaria que fosse, não da forma que ela é. E isso é um grande equívoco, porque se a gente pensar assim, nós vamos ter paz quando? Quanto que nós vamos conseguir ter tranquilidade, viver em paz conosco mesmo?
não é? Então, essa é a paz que Jesus se refere. E tem mais uma outra coisa. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais a luta nossa será maior. Ele mesmo disse, a quem mais foi dado, mais vai receber. Por quê? Porque na medida em que nós conhecemos Jesus, nós vamos desenvolvendo e a nossa responsabilidade aumenta, mas é claro, porque nós sabemos mais, né? Então, compare a nossa responsabilidade espiritual com a responsabilidade do Chico Xavier. Infinitamente inferior. A responsabilidade de outras pessoas, ou seja, na medida em que ocorre o processo evolutivo, na realidade a responsabilidade vai aumentar. Vai aumentar. Por quê? Porque aumenta o conhecimento. E o conhecimento é algo infinito. Então, é por isso que, para o nosso desenvolvimento, é preciso que a gente tenha a intenção de tentar melhorar sobre todos os aspectos, né? O aspecto moral, o aspecto intelectual, o aspecto do relacionamento, porque a partir disso vai nos dando consciência para que a gente possa tentar conhecer da melhor forma a diferença entre o bem e o mal. É isso que os espíritos superiores falam no Livro dos Espíritos. O nosso conhecimento intelectual, ele vai nos possibilitar diferenciar o mal do bem, e aí nós podemos fazer a nossa opção. Vamos decidir pelo bem ou vamos decidir pelo mal? Conscientemente. E esse é o nosso grande problema, né? Apesar de já termos algum pouco conhecimento, nós, infelizmente, ainda cometemos os nossos erros, né? Mas, para finalizar, Regina, o nosso tempo já está esgotado, né? Praticamente, mais uns minutinhos. Eu queria dizer uma coisa. Mais uma reflexão do texto de Emmanuel, que ele fala assim: na verdade, o Cristo trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo, a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao seu amor. Esses, nas mais perigosas situações da terra, encontram nele a serenidade inalterável. É que Jesus começou o combate de salvação para a humanidade, representando ao mesmo tempo o sustentáculo da paz sublime para todos os homens bons e sinceros. Então, Jesus não veio trazer a paz, mas a espada. Qual a espada? Qual a arma que Jesus nos trouxe? Onde que está o inimigo que nós devemos combater? Então, se nós formos resumir o Evangelho de Jesus em uma palavra, nós poderíamos defini-lo como amor, não é? Porque Jesus não veio fazer outra coisa senão nos ensinar a amar. Né? É o tema principal do Evangelho, é o amor. Né? Então, a espada que Jesus nos trouxe, a arma que ele nos trouxe para os combates, é o teu Evangelho. E o Evangelho de Jesus, na medida em que nós estudamos, mais nós vamos nos conhecendo. Porque, mesmo de forma inconsciente, nós vamos fazendo a relação daquilo que nós estamos conquistando. Não nos relacionando ou tentando comparar com o outro. Não. Porque nós só temos um elemento de comparação para que a gente possa tentar, dentro de nós, checar como que eu estou me comprometendo com Cristo. O único elemento a única pessoa com a qual nós podemos nos comparar é conosco mesmo. Porque cada um tem uma situação, encontra uma situação diferente, uma condição diferente, problemas, provações e assim por diante. Ou seja, nós só podemos nos comparar conosco. O que eu era e o que eu sou agora. Aí eu posso comparar. Eu comparar
com outra pessoa, nós não temos, nós compararmos coisas totalmente diferentes. Então, o inimigo nosso que nós devemos combater são as nossas imperfeições. Não o que está de fora, porque o que está de fora, nós não mudamos ele. Nós não conseguimos mudá-lo. Nós conseguimos mudá-lo, muitas vezes, de forma indireta, pelo nosso comportamento, pela nossa forma de agir, mas não a gente querendo chegar nele e fazer um proselitismo de algo que a gente ainda também não está dando conta de fazer, né? Ou seja, a única coisa que pode ser são as nossas atitudes, né? Tem aquele ditado que as nossas ações, as nossas atitudes falam tão alto que as pessoas podem não ouvir a nossa voz. Então não adianta nada. Nós não temos nada para ensinar a não ser através do nosso comportamento. Então vamos fazer todos os esforços para que a gente possa combater em nós esse grande adversário que somos nós mesmos, que ainda nos prende nessa inferioridade espiritual e que continuamos ainda mesmo tendo elementos que muitas vezes não vai acrescentar nada no nosso processo evolutivo, né? Muito obrigado, muita paz a todos. Nós é que agradecemos, né? E fica para nós esse compromisso de usar a espada do Cristo, né? Para que a gente tenha essa clareza, né? De corte de coisas indevidas, não externo, né? Mas dentro de nós. Porque quando alguém começa a atormentar a gente, né, Silvio? Incomodar, cutucar, como você diz, ou no serviço, ou no nosso ambiente familiar, a vontade que a gente dá é dar um show na criatura, né? Dar aquela pedra de gelo, Exatamente, distanciar da pessoa, né? E aí, eu ouvindo você falar, eu fiquei pensando, né? Como é que a gente usa essa espada para cortar essa vibração, né? De separação, porque a gente tem que usar as ferramentas certas, né, Silvio? Exatamente. A gente precisa eliminar essas vibrações que nos separam, né? Porque se Jesus veio e trouxe para a gente o amor, como você disse, né? E esse foi um acontecimento tão importante na nossa vida, como é que a gente usa ele, principalmente com os nossos inimigos, né? Como usar isso, né? É o nosso desafio. Exatamente, né? Alguém Às vezes a gente não tem coragem de fazer, né? Você falando aí, me lembrei de uma coisa, porque às vezes a pessoa nos ofende, né? E a gente fica, mas... Aí eu falo, não, eu sou espírita, eu não vou revidar, não. Mas se ele achar um ali na frente que faz, vai estar bem feito. Né? A gente acha bom, né? De ver, a gente não faz com as próprias mãos, na hora que o outro serve, a gente acha bom, né? Oh, meu Deus! Para ver o que a gente precisa olhar para nós mesmos, né? Exatamente. Né? Então, o nosso pensamento ainda é complicado. Então, aí a gente, quando vier esse pensamento, né, de vingança fria, né, Silvio? Nosso pensamento, a gente pega a espada do Cristo e corta. Não, Senhor, cada um dá o que tem. Ele tem isso para dar no momento e tá, deixa aí, né? Deixa ele lá. E a gente fica querendo fazer muita justiça própria, né? Essa questão da espada é a gente querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, esquecendo que tem uma justiça por trás de tudo, né? Que não sou eu que vou fazer justiça em relação ao que o outro faz comigo, né, Silvio? Sabe por que isso não é justiça, Regina? Porque esse tipo de comportamento, ele está eivado pelo nosso interesse pessoal. E quando ele está eivado pelo interesse pessoal, ele não é justiça, ele é vingança. Muda. Não é? Ou seja, então, é aquilo que eu gostaria que fosse, não aquilo que a lei, que está acima de tudo e acima de todos nós, vai promover.
Nós temos que ter a fé que a lei de Deus, ela age em todas as instâncias, do macro, do micro, Ao das, macro. ao macro, das partículas infinitesimais, até daquelas que ainda vão levar milhares de anos para serem descobertas, elas são regidas pela mesma lei. Verdade. Então, a gente querer fazer justiça, vamos sair fora, porque a gente está querendo fazer a vingança. Ou seja, é ao meu modo, né? E se eu sou imperfeito, a justiça vai ser imperfeita. Então, vamos sentar de forma tranquila ou achar a melhor posição, né, de relaxamento aí onde a gente estiver, do jeito que tiver. Procura dar o comando para o corpo relaxar. Eu vou tirar minha câmera para compartilhar a tela, para ajudar na nossa visualização. Quem não quiser fechar os olhos e quiser ver as imagens, eu vou compartilhar a tela aqui agora. Enquanto a música estiver executando, vamos nos entregar à assistência espiritual, entendendo que estamos lá na casa espírita, onde estamos acostumados a ficar, dentro da cabine mediúnica, que estamos envolvidos na luz do Cristo, na luz da espiritualidade, que o melhor está sendo feito por cada um de nós, que nesse momento Deus não está avaliando o nosso merecimento de receber as boas vibrações. Porque no universo, todos nós somos merecedores. Todos nós estamos aptos a receber intervenções de Deus em nossa vida para a nossa harmonia. Basta que a gente queira e se abra e que realmente dê essa oportunidade para Deus fazer as restaurações que nós tanto precisamos, tanto almejamos. Nesse momento, Senhor, sentindo as suas mãos sobre nós, esse calor a nos contagiar o coração, ensinando-nos
que o amor é sempre a melhor escolha. Nós nos colocamos humildemente como pessoas que buscam ser dignas dessa energia e que elas possam transformar em nós, principalmente a nossa esperança, principalmente a nossa disposição para o bem, disposição para o trabalho conosco mesmo. Agradecemos, Senhor, a presença da espiritualidade conosco, nos contagiando. Agradecemos estas águas que não são mais águas, são medicamentos que iremos tomar durante a semana. Agradecemos a energia vital potencializada por meio do passe. E que todos os irmãos desencarnados, cujos nomes foram colocados para vibração, para intervenção, Senhor, sejam nesse momento despertos, convidados a estar numa nova situação de alívio, de consolo, de renovação. Pai, nós te agradecemos pela luz que está sendo feita em nossos lares, Senhor, neste momento. Agradecendo cada vibração, agradecendo cada cantinho que está sendo higienizado e limpo, restaurado, que todos os miasmas, que todas as linhas vibracionais que não são coerentes com a lei do amor, com a lei da misericórdia, com a lei da caridade, sejam transmutadas no mais doce e fraterno bem. Agradecemos a presença de todos aqui, agradecemos por mais esse momento entre nós e com a permissão divina nós encerramos a nossa reunião. E que assim seja. Pessoal, a Cidinha, ela veio, mas eu acho que ela já saiu da sala. Eu acho que ela não está mais na sala. Vocês não estão vendo ela por aí, não, né? Eu procurei ela aqui, mas saiu, viu? Acho que deve ter caído a internet. Ah, pois é. Ela tem um aviso, depois a gente vai colocar lá o trabalho sobre suicídio. O Carlinhos, né, está fazendo um trabalho de palestra nesse mês de Setembro Amarelo, e ele está tratando da obra da Ivone Pereira. Agora me falhou, me deu um branco, me ajuda aí, Silvio. Sobre o suicídio. Memórias do suicídio. Memórias do suicida. Eu estava com Martírios de um Suicida na cabeça. E ele vai tratar de 2 capítulos nessa live. Ele vai cantar, vai fazer a palestra e vai ser domingo agora. Eu vou colocar para vocês lá no grupo, acho que ela já até pôs. Depois eu vou compartilhar com você, Silvio. Tá? E ele vai falar... aos nossos corações, ele vai falar para a nossa casa, para o Obreiros do Evangelho e para quem mais estiver presente, tá? Vai ser domingo às 5 horas da tarde. E aí a gente vai se conversando por aí. Silvio, gratidão, viu? Por trazer a espada hoje para nós. Ok, um abração para todo mundo, viu, gente? Fica com Deus. Obrigadão por tudo, tá? Até sábado, né, Regina? Sábado eu e o Silvio estamos estudando o dia todo, junto. Homeopatia. Até sábado. Um abração para todos aí, tá? Fica com... Fala para a Cidinha que eu mandei um abraço para ela, eu queria ver ela aí. Então tá bom, fala assim. Não esqueça, tá? Não esquecerei, pode deixar. Então tá, um abraço. Fiquem com Deus, tá, gente? Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Tchau. E aí, para sair da reunião, pessoal, vocês sabem, né? É só clicar aí naquele... telefonezinho que vai saindo. Parece... É só a parte de cima, né, do telefone. Tá certo? Beijo!
Tchau, Regina. Beijo, obrigada. Gratidão. Até domingo. Até qualquer hora.